Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, estamos iniciando uma série de vídeos que vai interessar para você, para o seu cachorro, pro seu papagaio, para sua vizinha. Então, gente, fica aqui com a gente, olha, compartilha esse vídeo. O primeiro deles é sobre residente não habitual. Você já ouviu falar em residente não habitual, esse bicho papão? Você sabia que você pode perder dinheiro se você não fizer aí, se candidatar a residente não habitual aqui em Portugal, sendo um brasileiro? Tem uns macetes, gente, tem umas coisas muito interessantes. Este é o primeiro vídeo. Segundo vídeo, aposentados. Tem sempre uns gatinhos, né? Tipo assim, eu vou morar em Portugal, aposentei. Será que todo aposentado pode vir morar em Portugal? O que você precisa? Terceiro assunto, o maldito IRS, que a gente tem que declarar no Brasil, tem que declarar aqui em Portugal. Ou seja, gente, essa entrevista tá recheada, tá interessante. E a gente fez com o Fernando Senise, que é um advogado, não tem nada assim daquele advogado engravatado. É um cara que fala assim, super dinâmico, rapidinho. A gente fez entrevistas super concisas para ajudar vocês. Então, fica com esse vídeo aí, o primeiro de uma série que a gente vai fazer para vocês. Gente, se inscreva no canal, é muito importante. Eu sei que isso é mala pra caramba, mas é importante para nós. Beijo! Obrigado, Cláudia, pela oportunidade. Contem sempre comigo, estou à disposição. Olha, então vamos lá. Papo reto, papo rápido. O que é o residente não habitual? Eu até fiz uma colinha aqui para a gente ir mais rápido, o pessoal não perder tempo. Muito bem. Olha, residente não habitual, um regime fiscal em Portugal que permite a diferenciação de rendimentos do exterior e de Portugal para uma tributação favorecida. Tipo, que tributação favorecida? Nesse regime, o que acontece é o seguinte, são identificados os rendimentos que são obtidos no exterior, e esses rendimentos do exterior têm uma tributação diferente daqueles rendimentos obtidos em Portugal. Por exemplo, e acho que aqui para facilitar, vamos dizer que eu tenha dividendos de uma empresa que está localizada em Portugal. Esses dividendos, e eu sou residente aqui, vão ser tributados na alíquota de residente, né? E aí sempre há um pagamento de imposto. Quando eu vejo rendimentos de distribuição de dividendos que vêm do Brasil, por exemplo, são tributados a zero em Portugal, ou seja, não são tributados. Esse é um exemplo de um rendimento que vem do exterior, tem um benefício fiscal de ser recebido e trazido para Portugal. Tá. Qual a vantagem de ser um residente não habitual? Então, a vantagem vai estar sempre na favorecimento tributário. O regime vai permitir que você tenha, durante 10 anos, um tratamento mais vantajoso das receitas vindas do exterior, de todos os rendimentos vindos do exterior. Esses rendimentos e esse tratamento tributário diferenciado varia de acordo com o tipo de receita. Então, uma coisa pode ser aposentadoria, outra coisa pode ser rendimento de capital, outra coisa é dividendo e assim por diante. Então, nesses casos, cada um desses itens vai ter um tratamento diferenciado, mas sempre mais benéfico do que aqueles que seriam do que o tratamento dado se o rendimento viesse de uma fonte portuguesa. Dá um exemplo, por exemplo, não é tudo 20%, então, residente não habitual? Não é tudo não. 20%. Esse é um erro comum. Como eu citei, por exemplo, os dividendos que vêm do exterior para cá não são tributados em Portugal. A alíquota é zero. Os rendimentos de capital têm essa alíquota zero. Os rendimentos de trabalho é que entram nessa questão dos 20%. Os rendimentos de pensões ou aposentadoria são 10%. Então, por isso que eu digo que cada item tem um tratamento específico. Fernando, eu queria que você, se possível, me desse um exemplo de uma pessoa que tem um rendimento fazendo o residente não habitual e não tendo o residente não habitual. Qual a diferença em cima disso? Um exemplo. Tá bom. Olha, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho um rendimento como eu disse, um dividendo, por exemplo. Vou deixar a aposentadoria para a gente tratar depois. Mas se eu tenho um dividendo pago de uma fonte estrangeira para Portugal e sou residente não habitual, isso me rende 10 mil euros por mês. Quando eu trago esse recurso para cá e disse
que esse rendimento é de uma fonte estrangeira, na minha declaração de renda aqui, significa que esse rendimento no final de um ano, ele tem alíquota zero. Eu vou informar ele na declaração de renda e a alíquota é zero dentro do regime do residente não habitual. Já se eu não fizer o pedido, eu recebo esse rendimento aqui, é um rendimento que veio do exterior também, mas não vai ser tratado dentro do regime do residente não habitual, e ele vai compor a minha declaração de renda. A declaração de renda varia entre 14% e 48%, como eu falei, no imposto de renda. Sempre que se eu tinha 10 mil euros mensais, que é o que a gente estava usando de base, eu vou considerar que no final de um ano eu tenho 120 mil euros. A alíquota aplicável nesse caso é 48%. Então, isso significa que mais da metade do que eu ganhei eu vou pagar de imposto. Então, se o 48% é a alíquota aplicável aos rendimentos obtidos a qualquer valor acima de 80 mil euros. E tem um detalhe, Portugal tem adicionais de imposto de renda, que são chamados adicionais de solidariedade. Então, tem lá mais uns percentuaizinhos que são acrescidos aos 48, sempre que eu excedo os 80 mil euros. Então, como a gente está num estado que, de certa forma, é um estado socialista, mas que procura fazer da distribuição dos impostos um retorno para o povo, e eu acho que, obviamente, com as suas dificuldades, quem ganha mais dinheiro contribui mais. Então, a alíquota vai crescendo até o ponto de chegar à metade daquilo que se ganhou. Quem é que pode obter esse estatuto de residente não habitual? É o seguinte, o requisito para ser residente não habitual é não ter residido em Portugal, não ter sido considerado residente fiscal em Portugal nos últimos 5 exercícios, tornar-se residente fiscal em Portugal e fazer o pedido de residente não habitual à autoridade tributária. Então, são 3 os passos. Não ter sido, tornar-se e fazer o pedido. A partir daí, você passa a fruir desse estatuto. A autoridade tributária vai deferir o seu pedido e esse deferimento vai implicar que você, a partir daquela data de deferimento, passe a tratar os seus rendimentos obtidos conforme as regras do residente não habitual e conforme essas regras de tributação que eu mencionei. Mas, por exemplo, existe uma lista de profissões que eu vou deixar no descritivo, tem uma portaria, por exemplo, jornalista, médico, dentista, advogado, eu sei que não é beneficiado, né? Não. Então, existe sim. Existe. O regime do residente não habitual é um regime que foi criado para atrair pessoas de alta renda ou de diferentes profissões a Portugal. Por isso que os rendimentos de capital não são tributados e quando vêm do exterior, e por isso que algumas profissões são favorecidas. Essa lista já foi maior, ela foi uma lista muito maior no passado e hoje foi reduzida. Por quê? Essa lista implica colocar quais são as profissões que Portugal quer receber para desenvolver o seu mercado interno. Então, os rendimentos atrelados às profissões desta lista que são tributados numa alíquota fixa de 20%. Tá? É aí que entram os 20%. Então, no momento, temos uma diferenciação entre receitas do exterior e receitas vindas de fonte portuguesa, e depois, na fonte portuguesa, mesmo que o trabalho seja aqui desenvolvido, a alíquota pode ser 20% para os casos de obtenção em Portugal. Por que eu digo que é favorecido? Porque se você for olhar para a alíquota do português ou da pessoa que não tem o regime de residente não habitual, essa alíquota varia entre 14% e 48%, e não 20%. Muita diferença. Agora, tem o prazo, né, que está vencendo agora. Explica essa questão do prazo. Sim. E quem é que pode, a partir de quando, entrar com esse pedido de residente não habitual? Tá bom. Como eu disse, vai ser sempre necessário que a pessoa tenha colocado o seu domicílio fiscal em Portugal. Tá. Então, feita a mudança do domicílio fiscal, a pessoa tem até o final de março do ano seguinte a essa mudança para fazer o seu pedido à autoridade tributária.
Tá, então significa que quem chegou aqui em 2021 tem agora até o final de março para dar entrada. Se ele não fizer, ele Exatamente. perde nunca mais, adeus, é isso? Ele perde e decai a possibilidade de fazer esse pedido. Ah, porque eu fui um exemplo disso, eu comi bola, eu perdi um prazo, depois eu entrei com recurso, deu certo E não. não é deferido, porque o prazo já decaiu e aí não há mais o direito O de pedir. aposentado era beneficiado com 20% também, não era? Com 10%. É 10%, agora 10%. 10%. As pensões são tributadas a 10% nesse regime, mas desde que a pessoa tenha feito o pedido. Se ela não fizer, ou se ela não preenche os requisitos, a tributação dela em Portugal sobre a pensão vai variar entre 14% e 48%. Tá, sobre esse daí a gente vai falar, então, abordar no nosso vídeo sobre aposentados. Amém. Agora, uma outra questão também. Como é que a pessoa faz a solicitação desse benefício? Junto da autoridade tributária. A gente muitas vezes suporta isso, tá? A gente ajuda a fazer esse tipo de processo, Tá. a verificação do requisito, obviamente confirmar se a pessoa não foi residente mesmo em Portugal, tem que ter o número fiscal emitido, obviamente, Tem que ter o se NIF tornar aqui. residente, a Tem que ter gente o muda NIF, o status de... tem que ter o título de residência ou não? Tem que ter o título de residência para se tornar residente. A autoridade tributária vai exigir o título de residência e a indicação da morada local onde você se tornou residente. Precisa apresentar alguma prova? Por exemplo, eu falo que eu sou dentista, eu tenho que apresentar a prova de que eu realmente sou dentista ou jornalista. Como é que faz isso? Então, no começo, a autoridade tributária, quando esse regime foi recém-instaurado, a autoridade tributária exigia que se mandassem os documentos de comprovação da atividade exercida. Inclusive, hoje, ainda, o modelo que sai da aprovação diz que você tem que mandar a documentação para eles e tudo mais. Mas a prática se mostrou diferente. A prática tem revelado que a autoridade tributária, mesmo quando a gente manda a documentação comprobatória, eles devolvem e dizem, olha, guarda, porque se você sofrer uma fiscalização, você vai ter que apresentar. Então, é isso que tem acontecido hoje na prática. Apesar de você reunir a documentação e muitas vezes mandar para a autoridade tributária, eles devolvem e você tem que guardar para o caso de ter uma fiscalização. Ah, isso é possível, então não adianta chegar aqui e falar que é médico. Fernando, eu estou esquecendo de Olha, alguma eu quero coisa. só dizer uma coisa que eu acho que é importante. A gente muitas vezes acha que a fiscalização não vai acontecer. E ela acontece. Eu vou te dizer que eu sou residente não habitual e no meu primeiro ano em Portugal eu fui fiscalizado. Sério? Só para dar um exemplo muito simples. Mas advogado pode ser residente não Não, habitual? mas não a minha profissão é de residente não habitual, mas eu tenho o regime, a única coisa que os meus rendimentos que são da profissão não entram nesse regime. Mas os outros rendimentos, por exemplo, podem se beneficiar do regime. Olha Isso é isso, então é muito importante. mais complexo, né, Fernando? Não é? Exato. Veja, você pode ter rendimentos que venham do exterior. Sei lá, uma aplicação financeira no Brasil que te gera rendimentos e você traz para Portugal na sua declaração de renda aqui. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso depois. Sim. Isso significa que você vai oferecer os seus rendimentos à tributação em Portugal, mas eles não vão ser tributados porque são rendimentos de capital com alíquota zero. Mas, se eu exerço uma outra profissão aqui, de corretor de imóveis, por exemplo, tenho lá uma mediação, emito um recibo verde, esse rendimento obtido em Portugal de corretor de imóveis não está na relação de rendimentos a ser beneficiada, o que significa que eles vão estar na alíquota normal, 14% a 48%. Então, isso é importante, é uma ramificação dos rendimentos e cada um tem um tratamento específico. Então, não é só ir lá ver a portaria, as profissões. Tem que fazer um estudo dos seus rendimentos, porque, de repente, você é um profissional que nem está naquela lista lá, mas os seus rendimentos te elegem para o estatuto de residente não habitual? É isso? A elegibilidade está vinculada ao fato de não ter sido residente em Portugal nos últimos 5 anos. Sim. O que acontece muitas vezes é que a fonte de renda das pessoas não está necessariamente atrelada à profissão exercida, ou não totalmente atrelada à profissão exercida. A gente vê muitos casos de pessoas que têm
rendimentos de imóveis alugados no Brasil, por exemplo. E pode fazer sentido que a pessoa se reorganize, crie uma empresa, contribua o imóvel na empresa, passe a receber o aluguel na empresa e depois os dividendos da empresa, ao invés de receber o aluguel diretamente. Porque a tributação muda se você tiver uma estrutura diferente. Então, tudo isso faz parte de, muitas vezes, um planejamento tributário prévio à mudança a Portugal. Que interessante, que interessante. Eu não sabia disso. Então, é estudo caso a caso. Então, se eu tenho um rendimento no Brasil, fala com o Fernando vai fazer um estudo para ver se aplica e de que maneira você pode se tornar um residente não habitual. Olha que interessante, é isso mesmo? Pô. Exatamente. Gente... Se vai ser benéfico, né? Eu acho que assim, a ideia é entender qual é o benefício, e a gente sempre compara cenários. No seu cenário atual, se você vir a Portugal e se tornar um residente não habitual, você vai ter benefícios X. E se você fizer uma reorganização e depois vier a Portugal, você vai ter benefícios Y. E aí compara o cenário X e Y e vê se aquilo é mais benéfico ou não. E eu acho que isso é uma parte de inteligência fiscal. Não tem aqui nenhum truque, na verdade, é o uso de estruturas absolutamente legítimas para poder se organizar fiscalmente. Então, vale a pena mesmo fazer uma consultoria para isso. Se você traz rendimentos de aluguéis do Brasil para cá, não tiver enquadrado no residente no habitual, dos 100 paus aí, metade você vai deixar de imposto, que é os 40 e poucos %. Exatamente. Sempre que superar, essa é uma alíquota progressiva, que começa em 14, vai a 23, 25, 30 e tal, 48%. Boa. Então, sempre que vai subindo a faixa de rendimento, sobe também a alíquota. Pô, legal essa entrevista, Fernando. Super obrigado, eu acho que foi didática. Quem tiver dúvida, bota aí nos comentários. Eu aproveito, peço para você, gente, compartilhar esse vídeo aqui com o seu vizinho, o papagaio, a vizinha, sei lá, o cão, com todo mundo. E não deixa de seguir a gente, tá bom? No Portugal Online Oficial, lá no Instagram também, tá bom, gente? Obrigada, valeu, Senise. Até o próximo vídeo. Eu que agradeço. Obrigado, Cláudia. Um abraço. Valeu, um abraço para o Ricardo. Sim, obrigada.